Vivemos no tempo do fim e esta é a época em que se cumprirão as profecias mais importantes da Bíblia. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisamos dedicar-nos ao estudo destas profecias. É o abrir de uma janela para que o ser humano possa ver, o que sem este estudo estaria completamente encoberto. Os livros de Daniel e Apocalipse permitem a entrada de Deus na história humana e você perceberá, ao longo do estudo destes livros, o controle de Deus sobre o tempo e as sucessivas etapas da história. Será revelador e confortante entender que não estamos à deriva, que tudo está no controle do Pai Celeste e um dia tudo chegará ao fim. Na segunda parte do livro de Daniel, estudaremos os temas que são adicionados em Daniel 7. Na visão do capítulo 7, são agregados 5 assuntos que não se apresentam na visão do capítulo 2. Estes assuntos que não aparecem no capítulo 2 são, em primeiro lugar, o chifre pequeno. Em segundo lugar, o juízo. Em terceiro lugar, vai aparecer Jesus no cenário celestial. Em quarto lugar, vai se mencionar um tempo profético. E em quinto lugar, o reino vai ser dado aos santos do Altíssimo. Como se relaciona o chifre pequeno com os santos do Altíssimo? Algumas características apresentadas no livro de Daniel, capítulo 7, em relação ao chifre pequeno, nos levam a fazer o seguinte análise. Em primeiro lugar, ele sai da quarta besta, segundo fala o verso número 8. No início, disse o verso 20, o verso 21, é pequeno. Ele cresce e ultrapassa os outros chifres, de acordo à explanação do verso 24 a 26. 3 chifres, são arrancados antes dele. Ele é diferente dos outros chifres. Ele tem olhos humanos. Com sua boca, em sétimo lugar, ele fala grandes coisas e blasfêmias contra Deus. Por isso, muda os tempos e a lei de Deus. Os santos são atacados por ele e são derrotados. Eles estão em suas mãos durante 3 anos e meio proféticos que equivalem a 1260 anos. O chifre pequeno seria julgado por Deus e posteriormente a profecia disse que ele será destruído. Na interpretação, nós podemos ver que do Império Romano pagão surgiu a Roma papal. No início, essa era uma igreja pequena e perseguida. Hoje é de longe a maior denominação que há sobre a terra. Na Idade Média, o líder religioso chamado Papa não era apenas o governante religioso, mas também muitas vezes o principal governante político da Europa. O poder da Igreja Católica Apostólica Romana também foi estendido a outros continentes. Em quarto lugar, os érulos, os vândalos, os ostrogodos eram tribos que apoiavam o cristianismo arriano. Isto é, eles negavam a doutrina da Trindade. Como tal, eram rivais do bispo de Roma, que estava prestes a se tornar papa. No ano 493, os érulos foram derrotados pelos ostrogodos, que então governavam em Roma. Os érulos depõem a Rômulo Augusto no ano 476 depois de Cristo. A queda do primeiro chifre tem a ver com Zenon, o imperador de Oriente, obtém a rendição de Odoacro, chefe dos érulos, no ano 493 depois de Cristo. A queda do segundo chifre tem a ver com Belisário, general de Justiniano, que derrotou os vândalos no ano 534 depois de Cristo.
A queda do terceiro chifre foi realizada por Belisário, quem expulsou de Roma os ostrogodos no ano 538 d.C. Justiniano, no ano 533, tinha dado ao papado os títulos de cabeça de todas as igrejas e cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Assim surgiu o papado como um poder religioso e político na Europa. Em quinto lugar, o papado é um poder político-religioso, não é apenas uma entidade política. Os olhos apontam para discernimento, inteligência e previsão e para os órgãos utilizados de comunicação que são utilizados pela Igreja Católica. Em sétimo lugar, a blasfêmia de Deus acontece, por exemplo, por meio de doutrinas que limitam a obra de Cristo, como a veneração de Maria como a Mãe de Deus, a veneração dos santos e o ministério dos sacerdotes terrenos e outras doutrinas que veremos mais detalhadamente na lição número 8. Algumas reivindicações papais soam como blasfêmia. O Papa é coroado com uma coroa tripla, como rei do céu, da terra e do submundo. O Papa é como Deus na terra. O Papa tem autoridade e poder tão grandes que ele pode até mesmo mudar, explicar ou interpretar as leis divinas. Está escrito no livro Papa II em Prompta Biblioteca, volume 4, página 25 a 27, escrito por Luiz Ferraris. O contexto requer a compreensão da lei como a lei de Deus. O segundo mandamento foi eliminado, que tem a ver com a proibição de adoração de imagens ou veneração de imagens. E o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, que foi alterado para introduzir a observância do domingo. Os santos são o povo de Deus em geral, não pessoas piedosas especiais que deveriam ser veneradas e podem intervir por aqueles que vivem na terra, segundo explica Êxodo capítulo 19, verso 6 e Filipenses 1:1. Em décimo lugar, a perseguição aos santos aconteceu, por exemplo, por tê-los julgado e executado como bruxos, como hereges. Aconteceu com os valdenses, os huguenotes e outros cristãos que foram perseguidos de maneira sistemática pelos tribunais da Santa Inquisição. Alguma similaridade entre o chifre pequeno e a Roma imperial. Nós podemos fazer o comparativo. A Roma imperial iria despedaçar. O chifre pequeno também ia despedaçar, segundo explica Daniel capítulo 7, verso 25, a segunda parte. A obra de Roma era uma obra de conquista, de perseguição contra os santos e de destruição. Este chifre também ia se caracterizar pela conquista, diz Daniel capítulo 7, verso número 24, a última parte. A destruição e a perseguição do povo de Deus é mencionado nos versos 21 e no verso 25. A hegemonia do chifre pequeno teria um cumprimento de 1260 anos proféticos que iam se caracterizar pelo domínio de um poder que expressaria doutrinas contrárias a Deus, intentaria trocar os tempos e a lei de Deus pela opressão, perseguição e morte dos santos do Altíssimo. Os fatos antes mencionados seriam protagonizados por um poder político-religioso que teria raiz e atitudes romanas e que agiria logo do desmembramento do poder da Roma imperial. O tempo do domínio do chifre pequeno é explicado em Daniel 7:25. Serão entregues nas mãos por um tempo e 2 tempos e a metade de um tempo. Tempo é um ano, como explica Daniel capítulo 4, 16, 23, 25 e 32. Tempos seriam 2 anos e metade de um tempo é meio ano.
Então estamos falando de um período de 3 anos e meio. Um ano é, diríamos, um tempo de 360 dias. E 3 anos e meio nos daria um total de 1260 dias. Segundo explica Ezequiel capítulo 4, verso 6 e Números capítulo 14, verso número 34, um dia profético equivale a um ano literal. Então nós temos 538 mais 1260, nós chegamos a 1798, que foi o tempo em que o sistema papal exerceu domínio de maneira universal. O elemento de tempo em Daniel capítulo 7, verso número 25, é explicado muito claro, né? É o tempo da hegemonia papal, mas também é o tempo da perseguição dos santos, é o tempo da Inquisição. A Igreja de Cristo, diz Apocalipse capítulo 12, verso 6, seria sustentada no deserto por 1260 dias ou anos proféticos. Então, o tempo do predomínio do sistema papal vai do ano 538, em que são derrotados os ostrogodos, e se dá início ao poder do sistema papal, e em 1798 o general Berthier entraria em Roma e confiscaria as terras do papado. O Papa Pio VI seria levado para morrer fora de Roma e parecia que o papado iria desaparecer, seria ferido de morte. Mas posterior a isso, acontece que se inicia o juízo. Daniel disse: eu estive olhando e foram colocados tronos. Então se inicia o juízo no céu e nós assim entramos no tempo do fim. O julgamento celestial começou algum tempo depois de 1798, depois de Cristo, e é um julgamento a favor dos santos. O tema do julgamento em forma específica para indicar-nos a data quando este juízo começa, nós vamos a estudá-lo no capítulo 8 e no capítulo 9 do livro de Daniel, onde se revelam mais alguns detalhes. Mas é importante ver algumas informações sobre o julgamento em Daniel 7. Primeira coisa, o ancião de dias é Deus, o Pai, que atua como juiz, segundo explicam os versos 8, 9, 13 e 14. Os símbolos descrevendo-o apontam para a sua pureza, para a sua experiência, para a sabedoria, para a onipotência, segundo explicam os versos 22 e 26. Este julgamento não é um julgamento secreto. Os seres celestiais participam dele. Os registros são consultados, os livros são abertos e então os santos são julgados conforme as coisas que estavam escritas nos livros. O julgamento afeta o chifre pequeno e os outros animais. Ao mesmo tempo, Deus vindica os santos perseguidos. Este julgamento acontece depois do ano 1798 depois de Cristo e antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda vinda, os santos finalmente receberão o reino e então eles irão para a casa do Pai. Neste julgamento, o Filho do Homem aparece na cena celestial. Ele sai do lugar santo e passa para o lugar santíssimo. E os crentes não são diretamente envolvidos, mas eles são julgados porque seus nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O juízo acontece no santuário celestial. O juízo implica uma investigação e trata-se de uma seleção de atividades e de protagonistas
pelas que se realiza uma real indagação. O ancião de dias, Deus Pai, preside o tribunal assistido pelos anjos, segundo indica Daniel 7, 9 e 10. A abertura dos livros, o exame dos registros, denota uma exploração em toda regra. No juízo, se acerca o Filho do Homem e se realiza o juízo, segundo diz Daniel 7, 13 e 14. Quando o juízo vai iniciar, uma mensagem é enviada e proclamada na terra. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, Deus convida aos habitantes da terra a guardarem o sábado, porque assim adoramos ao Criador, que é Cristo, segundo explica Apocalipse 14, 6 e 7. O propósito do juízo é fazer que fique claro que durante a hegemonia do chifre pequeno, milhões de pessoas se submeteram à jurisdição desse poder, e é preciso, perante os seres finitos do universo, levar a cabo um exame de que quem tem seguido a Deus, ainda estando dentro dessa jurisdição, se acolheu aos méritos de Cristo e confiou nele em sua palavra. O propósito do juízo é ratificar perante o universo as possíveis acusações do adversário de que os santos são dignos do reino. O juízo implica um juízo condenatório daquele poder que perseguiu ao povo dos santos do Altíssimo. Ainda que um juízo definitivo e executivo do chifre pequeno seja realizado, segundo Apocalipse, durante o milênio, na presença e participação dos próprios santos, segundo explica Apocalipse capítulo 19, verso 11 e o capítulo 20. E ao falar do juízo, partindo desta passagem de Daniel, pode-se seguir todo o processo do mesmo. Este pode ser esboçado da seguinte maneira. Aí vocês têm 3 colunas, né? As etapas do juízo. Nós temos uma etapa que é a etapa do juízo investigador ou investigativo, segundo explica Apocalipse capítulo 22, verso 12, Mateus capítulo 24, verso 31, e vai desde o ano de 1844 até o fim do tempo da graça. O objetivo, o propósito é vindicar o caráter de Deus perante o universo que não caiu no pecado. O juízo comprobatório, a fase comprobatória, acontecerá no céu, segundo explica Apocalipse capítulo 20, verso número 4, e 1 de Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, que diz que nós haveremos de julgar os anjos. Isso acontecerá durante o milênio, quando os filhos de Deus sejam levados para a casa do Pai. O objetivo é vindicar o caráter de Deus perante aqueles que serão salvos. Finalmente, nós temos o juízo executivo. Acontece, de acordo a Daniel capítulo 7, verso 11, Apocalipse 20, 10, depois do milênio, e o objetivo é vindicar o caráter de Deus perante aqueles que se rebelaram contra Deus, perante os injustos que finalmente serão eliminados e serão como se nunca eles tivessem existido no universo. A definição do juízo, eu quero compartilhar com vocês esta definição. O juízo investigador é um juízo que se leva a cabo no céu antes da segunda vinda de Cristo, durante o qual todos os verdadeiros seguidores de Deus serão julgados favoravelmente diante do universo observador. Durante esse juízo, a vida de todos os que tenham professado servir a Cristo e que por isso estão inscritos no livro da vida do Cordeiro passa em revista diante de Deus,
quem finalmente determina se eles têm se vestido ou não com a roupagem de sua justiça. Se estão revestidos com sua justiça e são verdadeiros seguidores de Cristo, então seus nomes serão retidos nos livros dos céus, serão apagados seus pecados e lhes será dada entrada na Nova Jerusalém. Porém, há um porém, se sua profissão tem sido isso só, uma mera profissão desprovida do manto da justiça de Cristo, então seus nomes serão apagados do livro durante este juízo e se lhes negará entrada na Nova Jerusalém. Deus tem uma boa notícia para você, meu amigo. Ele quer que você e eu sejamos fiéis. Ele disse que a todos os que se tenham arrependido verdadeiramente dos seus pecados e tenham aceitado a Ele com fé e tenham sido limpados e purificados com o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, será inscrito nos livros do céu o perdão frente a seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Como chegaram a ser participantes da justiça de Cristo e de seu caráter, e seu caráter está em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados e eles mesmos serão julgados dignos da vida eterna, segundo explica o livro Conflito dos Séculos, página 537, e segundo está fundamentado nos textos de Isaías 43, 25, Apocalipse 3, 5 e Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. O que nós vemos com toda claridade aqui no livro de Daniel, capítulo 7, resumido neste quadro, é o domínio de Babilônia, que vai do ano 606 ao ano 538 a.C. É símbolo do autoritarismo, da idolatria que havia em Babilônia. Depois, Medo-Pérsia, que reinou do ano 538 ao ano 331 a.C., vai ser símbolo da infalibilidade e da crueldade. Grécia vai dominar do ano 331 até o ano 168 a.C. Vai se dividir depois entre os 4 generais de Alexandre el Grande e ela vai disseminar a cultura e a filosofia grega e a imortalidade da alma em toda a cultura ocidental. Depois nós temos a Roma Imperial, que vai do ano 168 até o 476 depois de Cristo. É no tempo da Roma Imperial que Satanás tentaria matar a Cristo, mas também é a continuação do poder romano que Satanás vai utilizar para perseguir através da Roma papal, que é a continuação do poder romano. Falaria com insolência contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo. Ela quer mudar os tempos e a lei de Deus e teria um domínio de 1260 anos que vão do ano 538 até o ano de 1798. Posterior a isso, vem o juízo no céu. O Pai celebra como juiz, o Filho é o advogado, os anjos são as testemunhas, os livros denotam um exame real e os santos são julgados favoravelmente. O chifre é julgado e condenado, o tribunal lhe tira o domínio e determina sua destruição e é consumido, e o reino, o domínio e a majestade é dada aos santos do Altíssimo. O reino é eterno e todos servem, todos obedecem ao Altíssimo
no reino de Cristo, que será o reino que perdurará pela eternidade. Observando em uma forma gráfica, nós poderíamos dizer que neste momento está acontecendo o juízo no céu. Deus manda um anúncio ao mundo, porque Deus está fazendo o último convite da misericórdia. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorem aquele que fez os céus e a terra. Se alguém adora a besta, se alguém adora a sua imagem, se alguém recebe a marca na sua fronte e na sua mão, receberá a cólera de Deus, a qual será derramada sem um pingo de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre, diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 9 até o verso número 11. Então virá Jesus, virá para buscar aqueles que estão inscritos no seu livro. A vinda de Cristo dividirá a humanidade em dois grupos. Haverá um grupo feliz levantando suas mãos e dizendo: este nosso Deus, nos gozaremos, nos alegraremos em sua salvação. E haverá um grupo desesperado que dirá aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos de aquele que está sentado no trono, porque o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá se suster de pé? Então, os ímpios morrem com o resplendor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos vão, segundo explica Apocalipse capítulo 20, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, onde eles participarão do juízo comprobatório no céu. Aí eles comprovarão porque os ímpios serão destruídos e juntamente com Cristo julgarão aos anjos caídos, que posteriormente serão eliminados juntamente com os ímpios logo do juízo executivo. Terminado o juízo comprobatório, desce a Nova Jerusalém. Satanás, que estava preso durante 1000 anos e não tinha quem tentar, porque a terra estava desolada e vazia e todas as pessoas mortas, são liberados. Os ímpios participam da segunda ressurreição. Satanás os engana de novo e eles querem tomar pela força a Nova Jerusalém. Mas aí é quando vem o juízo executivo. O juízo executivo será para o chifre pequeno, será para Satanás e seus anjos, será para os ímpios. E então, depois do julgamento final, desce fogo e enxofre e os consumiu. Então a terra é purificada pelo fogo. E aí a Sagrada Escritura diz que acabou a rebelião. Os remidos desfrutarão da eternidade com Cristo Jesus. Por isso, ao concluir o capítulo 7, que nos dá esta linda explanação, que se levantariam os 4 reinos, depois viria Roma, depois viria um sistema que se levantaria contra Deus e contra a sua lei, que teria um tempo de domínio, que perseguiria os santos e os venceria. Depois se estabeleceria o tribunal no santuário celeste, e então Cristo viria para dar o justo pago a cada um. Qual é tua decisão? Tu acreditas que nós estamos vivendo no momento solene do juízo investigador? Tu queres entregar tua vida a Cristo e aceitar sua salvação? Tu desejas pedir-lhe que Ele faça de ti uma nova criatura e que teu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro? Lembra o que Jesus disse para Nicodemos: se não nasces da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Nosso nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Por isso deveríamos pedir perdão a Deus, que Ele perdoe nossos pecados, que Ele ofereça seus méritos e seu sangue derramado na cruz em nosso favor, a fim de que nossos pecados sejam apagados dos registros celestiais. Nós deveríamos pedir agora que Ele nos dê poder para viver uma vida de fé, de amor em nosso lar, em nossa igreja,
e perante a sociedade. Nós necessitamos pedir a Deus que Ele nos ajude a proclamar o último chamado da misericórdia. Que nós possamos fazer parte daquele grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo Jesus e que vai chamar as pessoas para dizer: saí da Babilônia, povo meu, não sejais partícipes de seus flagelos nem de seus pecados. Façam parte do remanescente do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Eu gostaria que você proclamasse esta mensagem de misericórdia e de esperança e que se unisse a mim suplicando a Deus que nos guarde irrepreensíveis até o dia de sua segunda vinda. Você aceita o desafio? Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo seja contigo e com tua família. Um grande abraço. Até o próximo estudo.